Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Vamos ficar sentados, vamos ouvir. As tentações de Jesus. O Evangelho é muito resumido, mas lendo as mensagens dos santos, principalmente em Valtorta, nós sabemos que Satanás queria desafiar Jesus e estava certo da vitória. Por isso ele convidou o inferno inteiro para assistir àquele diálogo entre ele e Jesus. Satanás, o orgulho de Satanás, vou vencer esse homem, vou reduzir esse homem a nada. Por isso ele convidou o inferno inteiro. Desafio de Satanás. E um dos desafios de Satanás foi pedir adoração para Jesus. Se você é filho de Deus, eu te dou todos os reinos do mundo, mas coloque o joelho no chão e me adore. Obsessão do diabo, desde o paraíso, né? Se revolta contra Deus. E agora a mesma coisa, ele quer adoração. Não conseguiu de Jesus, por isso agora está se vingando, né? Tirou o altar do centro da igreja, colocou de lado. A vingança, depois de 2000 anos, de Satanás. E veja a esperteza de Satanás. Ele cita a Bíblia para destruir a Bíblia. Está escrito na Bíblia, Deus vai colocar você na mão, pode se atirar daqui abaixo. Diabo cita a Bíblia. Como também nossos irmãos evangélicos citam a Bíblia para destruir a Bíblia. Lutero citava a Bíblia para destruir os 10 mandamentos. Citava São Paulo, o justo vive somente da fé. E Lutero, olha, vive só da fé, não precisamos mais praticar os 10 mandamentos. Peca forte et crede fortius, peca quanto quiser, mas tenha maior fé. A palavra de Lutero. Usa da Bíblia para destruir a Bíblia. O desafio, né? Desafio. E esse desafio continua. Não só o diabo desafia a Deus, mas os ateus também desafiam a Deus. Os ateus, no século passado, lá na Itália, houve um grande congresso dos ateus. E fizeram um manifesto contra Deus. Deus é um inútil, Deus não serve para nada, Deus é um ladrão que rouba a felicidade do homem. Os ateus. E um deles falou para toda a Assembleia reunida: vou dar 5 minutos para Deus. E Deus tem que protestar contra o nosso congresso. Se ele não protestar, é sinal que ele
não se importa com o homem, é sinal que nem Deus existe. Pegou o relógio, ficou esperando que Deus respondesse seu desafio. Depois de 5 minutos, não aconteceu nada. Está vendo? Deus não existe. Deus não respondeu ao nosso desafio. Olha que besteira, né? Num congresso, dar 5 minutos para Deus se pronunciar. Desafio do homem contra Deus. Desafio do homem continua na história do mundo. Nietzsche, lá na Alemanha, dizia: nós matamos a Deus, enterramos a Deus. Não estão escutando os passos dos coveiros? Coveiros estão vindo aí. Por quê? Nós enterramos a Deus. Agora é o homem que deve reinar. Desafio do homem. Outro lá na Alemanha, Wilhelm Staunitz, um jogador de xadrez, campeão durante 30 anos, ele dizia: se eu jogar xadrez com Deus, eu vou ganhar. E até dou umas partidas, dou umas jogadas de lambuja para Deus, mas eu ganho. O que aconteceu? Morreu louco. Staunitz morreu louco. Também Nietzsche morreu louco. No final da vida, 100 anos atrás, Nietzsche estava tão transtornado que tocava piano com os cotovelos. Simplesmente tocava piano com os cotovelos. Esses são os ateus que desafiam a Deus, continuam a obra de Satanás. Mas Deus também gosta de desafiar, e desafia o homem. O homem desafia a Deus, Deus desafia o homem. Nós vemos na Bíblia, né? Deus fala para Abraão: pega teu filho, leva na montanha e me sacrifica. Que desafio! Pedir para um pai sacrificar o filho. Pediu também para Jó: me deu seus 10 filhos de Jó. Bem, foi Deus que me deu, foi Deus que tira. E deu de presente para Deus seus 10 filhos. A mãe dos filhos macabeus, me dê seus 7 filhos. E os 7 filhos foram martirizados na frente da mãe. Deus desafia também o homem. Desafia Nossa Senhora também. Me dê seu filho no Calvário, na cruz, para a redenção da humanidade. E Nossa Senhora deu de presente seu filho para Deus. Desafio de Deus. O homem desafia a Deus, Deus desafia o homem. E podemos dizer que é a lei da natureza, a lei do desafio. Até as plantas, até os animais recebem um desafio, né? Lá nos Estados Unidos existe uma árvore gigantesca chamada sequoia gigante, 120 metros de altura. E essa árvore já tem 4.000 anos. É contemporânea lá das pirâmides do Egito, 4.000 anos. E ela já passou por muitas coisas, por tempestades, por raios, por furacões, e sempre resistindo, sempre resistindo. Ela produz uma sementinha muito saborosa para os passarinhos e para as formigas. E os passarinhos aos milhares e as formigas aos milhares comem daquela sementinha. Para sobreviver, a árvore precisa produzir 1 milhão de sementes por ano. Ela produz 1 milhão de sementes por ano. Sobrevive 4.000 anos. A neve sobe até metade da árvore, as tempestades. Mas lá está a árvore. O desafio, né? Desafio na natureza. Desafio. Às vezes a gente vê uma cena impressionante na televisão. Os peixes, no tempo da desova, eles sabem que precisam ir até a cabeceira do rio e vão nadando contra a corrente. E às vezes encontram no meio do caminho uma cachoeira de 20, 30 metros de altura. E os peixes sobem nadando a cachoeira. Coisa fabulosa, a gente vê na televisão, peixe lutando e consegue subir. Nenhum nadador do mundo consegue fazer isso, né? Subir uma cachoeira de 30 metros nadando, nenhum nadador. E o peixe consegue, ele sabe, para me reproduzir, eu tenho que ir até a cabeceira do rio. E vai. Eu vejo o desafio da natureza. Peixe, um peixinho. As abelhas, que desafio, né? Você vai no supermercado, compra 1 quilo de mel. O que é 1 quilo de mel? 1 quilo de mel é o trabalho de 70.000 abelhas. 70.000 abelhas. Elas voam por aí catando mel. Milhares de voos para 1 quilo de mel. E lá na colmeia eles têm 50.000 filhotes por ano. 50.000 filhotes.
e todos bem tratados, todos tratados com mel. Veja, podemos contar a história das abelhas, basta isso para mostrar como a abelha enfrenta o desafio, principalmente em tempo de inverno, quando não existe muita flor, precisa viajar para longe para pegar um pouquinho de néctar para sustentar seus 50 mil filhotes. Desafio. Deus é desafiado, mas Ele também desafia, coloca a lei do desafio em toda a natureza, coloca a lei do desafio em toda a história. Beethoven, o grande músico, fazia músicas extraordinárias. Às vezes vinha um músico lá e falava, mas Beethoven, nenhum violino consegue tocar essa música. Beethoven olhava para ele, pior para o violino, joga o violino fora. Hoje qualquer violino toca as músicas de Beethoven, joga esse violino fora, não para nada. Olha o desafio de Beethoven, fazia músicas para desafiar os músicos, joga o violino fora se ele não conseguir tocar. Desafio, né? Desafio. Depois da surdez de Beethoven, quando ele compôs a 9ª Sinfonia, estava completamente surdo, não escutava nada, escutava a música só dentro do cérebro dele, uma das melhores e mais bonitas sinfonias, completamente surdo. Olha o desafio na história da humanidade. No Rio de Janeiro, uns anos atrás, havia uma orquestra e o palco e o teatro estava lotado. E o público estava muito exigente naquele dia. Tinham vaiado vários maestros, não estavam contentes. Subia um maestro, vaiavam. Subia outro maestro, vaiavam. E lá na plateia estava Paganini, um dos maiores violinistas e maestros do mundo. Paganini pediu licença para dirigir a orquestra. Foi lá na frente, todo mundo olhou. Nós já vaiamos 4 maestros, vamos vaiar também esse. Quando Toscanini chegou, o que ele fez? Fechou a partitura, ia dirigir a orquestra, a sinfonia, de cor. Todo mundo olhou. Vai dirigir a sinfonia de cor? Vamos ver. Dirigiu a sinfonia inteirinha de cor. Quando ele terminou, a casa quase veio abaixo de tanto aplauso de pé que ele recebeu. Desafio, né? Desafio. Vaiaram meus colegas, pois eu vou lá para receber um desafio também. E tocou a sinfonia de olhos fechados, com a partitura fechada. Então veja o desafio. Evangelho de hoje, né? O inferno desafia Deus, mas Deus desafia também o homem. Se você prestar para alguma coisa, enfrente os problemas da vida. E Deus também lança um desafio para si mesmo. Quem diz isso é Santo Agostinho. Santo Agostinho fala, Deus gostaria de um mundo maravilhoso, de um mundo sem o mal, de um mundo sem a morte, de um mundo sem nada. A bondade de Deus, mas a inteligência e a onipotência de Deus diz para a bondade, não, vamos permitir o mal no mundo. Nós podemos transformar esse mal num bem infinitamente maior. É Santo Agostinho que fala isso. A briga de Deus, desafio de Deus para si mesmo. Vamos ou não vamos permitir o mal no mundo? Vamos ou não vamos permitir a liberdade do homem? Vamos, porque nós podemos transformar isso num bem infinitamente maior, com a redenção e o sangue de Jesus Cristo. Olha, Deus lançando um desafio para si mesmo. Vocês conhecem aquela canção de Chico Buarque de Holanda, né? Ele fez também uma canção para o desafio da vida, os problemas da vida. Faz parte do meu show, faz parte do meu show. Uma canção bonita do estribilho dele, faz parte do meu show. Está acontecendo isso, estou apanhando, faz parte do meu show. Tenho esses problemas, faz parte do meu show. Chico Buarque e Jesus, muito bem, Chico Buarque, é isso mesmo, faz parte do meu show. E também nosso poeta Drummond de Andrade deu um tropeção numa pedra e fez um poema para a pedra. Tinha uma pedra no meu caminho, tinha uma pedra no meu caminho. 7 vezes ele repete o estribilho, tinha uma pedra no meu... Esse versinho de Drummond de Andrade ficou tão famoso que foi traduzido em 10 línguas. 10 línguas, uma coisa simples, tinha uma pedra no meu caminho, tinha uma pedra no meu caminho. E Jesus, muito bem, Drummond de Andrade, é isso mesmo, tem uma pedra no meu caminho, eu coloco essa pedra para ver o que você faz com essa pedra.
Veja, o evangelho de hoje, evangelho do desafio. Jesus enfrentou o desafio para dizer, você também pode enfrentar o desafio. Toque a música de olhos fechados. Tenha fé. A fé é fechar os olhos e acreditar em Deus. E Jesus fala, faça como Paganini. Toque a música com fé, de olhos fechados, porque eu estou com você. Faça como a criança, no colo da mãe e do pai. Atravessa a rua, de olhos fechados, dormindo. Aquele trânsito imenso, né? E a criança no colo do pai e da mãe, de olhos fechados, dormindo. Porque confia na mãe, confia no pai. É o desafio de Deus. O homem, Satanás, desafiam Deus. E Deus também desafia o homem. Vamos aceitar o desafio. Faz parte do meu show. Uma pedra no meu caminho. Amém.